Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Vocês, todos meus amigos, pessoas que têm assistido o Café com a Palavra e têm sido edificados e abençoados. Puxa, é muito importante que nós possamos começar o nosso dia refletindo um pouco na palavra do nosso Senhor e possamos então estar nos aproximando do verdadeiro sentido da vida do cristão. Qual é o verdadeiro sentido da vida do cristão? Jesus Cristo. Nós estamos buscando cada vez mais essa nova vida que o Senhor nos deu a capacidade de viver. Sim, se nós temos tido essa esperança, essa fé e essa alegria, é porque o Espírito de Deus tem agido nas nossas vidas. E quanto mais cheios, mais próximos nós estamos da verdade, mais a sua luz brilha em nós e então enchemos o nosso coração de esperança e temos realmente essa disposição em Cristo. Olhe, preste atenção, nós não temos capacidade pessoal de vivermos a nova vida. Nós não temos essa condição em nós mesmos. Não fosse o Senhor que não tivesse nos resgatado, onde estaríamos agora? Distantes de Cristo, certamente envolvidos no meio de grandes pecados, mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos chamou e nos resgatou e nos escolheu para uma nova vida. Portanto, é tempo de nós estarmos assumindo cada vez mais essa nova vida, não com vergonha ou com tristeza, pelo contrário, com esperança de alegria, colocando os nossos olhos na eternidade, sabendo que o nosso Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. Então alegre-se, porque o Senhor te escolheu e a sua escolha faz com que você seja fortalecido a cada dia. É certo que nós precisamos realmente buscar e permitir que a palavra do Senhor esteja orientando a nossa mente e também o nosso coração. Olha só o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 32 até o verso 44. Está escrito: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus continua nesse sermão profético falando, das coisas que vão acontecer. E agora ele dá um ensinamento sobre a parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância. Então ele fala assim, olha só, aprendei, pois, sobre a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, o que a gente sabe? Que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas acontecendo, então vocês devem saber que Cristo está voltando, Ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É evidente que Jesus não está falando da sua própria geração, daquelas pessoas que estavam vivas naquela época, mas ele está falando que aquela geração em que estas coisas estiverem acontecendo, se preparem, porque Jesus estará voltando. É assim que vai acontecer. Então,
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Assim como apareceram muitos em nome da religião, apareceram muitos que pregaram muitas coisas, assim como apareceram muitos filósofos e muitas raízes filosóficas falando dos acontecimentos e de como deveria viver o homem. Mas somente as palavras de Cristo não passarão, e cada uma delas, cada profecia, cada orientação se cumprirá no seu tempo. Mas olha, a respeito daquele dia e hora, Jesus está ensinando. Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o próprio Cristo, mas somente o Pai. Mas ele ensina, será como nos dias de Noé, lá da arca. Ninguém estava preparado, senão quando Noé entrou na arca. E aí fecharam-se as portas. Então todas aquelas pessoas se perderam. E nos dias de Noé, as pessoas se casavam e davam-se em casamento, e eles não se aperceberam do que estava para acontecer. Mas aí, quando Noé fechou a porta, todas aquelas pessoas se perderam. Então Jesus ensina, nós devemos estar preparados para a vinda do Filho do Homem. Será assim. Muitas pessoas, ele disse isso aqui, não se aperceberão. Olha que coisa interessante. As pessoas estarão tão envolvidas na sua vida carnal, estarão tão envolvidos nos movimentos da época que nós temos visto nesse tempo. Carreira, riqueza, movimentos de todos os tipos, ora de pessoas feministas, ora de homens, ora de mulheres, ora de movimentos que estão cada vez mais aí brilhando nestes dias e chamando a atenção das pessoas para que elas estejam engajadas e envolvidas. Não é isso que está acontecendo? E as pessoas estão entrando, elas estão se envolvendo, elas estão buscando prazeres, elas estão buscando a sua própria vida, elas estão olhando para si mesmo, elas estão olhando para os seus direitos, elas estão olhando realmente para que elas tenham êxito, para que elas tenham sucesso, não é isso? É isso que está acontecendo. Então, nesse tempo, quando Jesus estiver voltando, ele está ensinando, muitos não vão perceber. Mas nesse tempo, então, Jesus ensina que duas estarão trabalhando como, no moinho, uma será tomada. Alguém estará caminhando com uma outra pessoa e um será tomado. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele certamente ficaria ali de prontidão, preparado. Então nós devemos fazer o mesmo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa é uma palavra que traz para nós uma compreensão muito importante de vigiar, de estar preparado. Você tem se preparado para a vinda de Jesus Cristo? Você tem se preparado nesses últimos dias? Você tem resistido aos movimentos que vão aí, aprisionando a alma do homem e a sua vida e até mesmo a sua família? Tome cuidado, vigie, porque o dia e a hora que a gente não percebe, o Senhor estará voltando. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.